noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Como todas as sextas-feiras, nós nos encontramos no Facebook. Quero agradecer aí a presença de quem estiver chegando. Nós sempre damos uma aguardada aí. Estamos já chegando aí com Julio Maguirala, lá do Chile. Um grande beijo. Bendicione, meu irmão, meu querido. Jefferson Cafaz, um amigo. Deus abençoe todos vocês que estão aí. Todas as sextas-feiras nós estamos juntos para conversar um pouco a respeito da fé, das coisas de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do reino de Deus, né? Como funciona a dinâmica do reino de Deus, como se percebe o reino de Deus, como se apropria ou se toma posse do reino de Deus, e como se vive o reino de Deus, né? As pessoas hoje em dia estão muito preocupadas com o bem-estar pessoal. As pessoas estão preocupadas com as suas condições físicas, financeiras, materiais, né? As pessoas estão preocupadas com as suas contas a pagar. Elas estão preocupadas com a sua saúde. E existe um mundo de preocupações que avançam sobre a vida das pessoas, e as pessoas, às vezes, esquecem de princípios da palavra de Deus. As pessoas acabam se esquecendo que a palavra de Deus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E o que é demais coisas é subjetivo. Aquilo que for necessário para você viver uma vida abençoada, próspera na presença de Deus, é sem dúvida coisas que Deus conhece a sua necessidade, a minha necessidade, e antes mesmo que você se importe com isso, o próprio Deus irá desencadear e fazer chegar à sua vida tudo aquilo que você necessita. O que nós precisamos é foco. Foco na nossa fé. Foco em buscar primeiro o reino de Deus. E é sobre essas coisas que nós vamos conversar um pouco hoje. E vamos estar conversando sobre estas coisas durante alguns dias, né? E hoje nós vamos utilizar alguns textos no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, algumas coisas que estão nas cartas paulinas, aos Romanos, aos Gálatas, e outras coisas mais que for possível a gente, assim, conseguir falar e expor aqui, e de uma maneira sucinta, né? Vamos tentar dialogar com essas coisas. Então, a primeira coisa que nós vamos conversar sobre o reino de Deus, nós havíamos falado lá na live anterior, que é a respeito do nascimento, do novo nascimento, a necessidade de nascer de novo. Sem nascer de novo, você não consegue dialogar. Sem nascer de novo, você não consegue perceber ou ter percepção espiritual de como funciona a dinâmica do reino de Deus. Você pode fazer parte de uma igreja, você pode estar em uma denominação religiosa, você pode se dizer e se intitular evangélico e se sentir por isso melhor do que os católicos, que também têm a sua religião.
pode fazer toda a sua vida devocional em prol do trabalho da igreja. Você pode ter até um cargo na igreja. E isso não significa que você percebe o reino de Deus e vive o reino de Deus. O reino de Deus brota dentro de você como uma percepção madura de uma vida espiritual. A graça tem essa perspectiva de fazer com que nós vivamos uma vida espiritual, uma vida no espírito, né? Ou seja, uma vida de pessoas espirituais que conseguem discernir, perceber, ter uma percepção espiritual da dinâmica do reino e das coisas que é concernente ao mundo espiritual. Então, o mundo espiritual é para quem nasceu de novo, sem passar pela transformação da nova criatura, não se é possível saber nada. Você vai ser um religioso, vai lá na igreja, faz as suas devoções, as suas orações, mas você não tem ainda uma revelação clara da pessoa de Jesus Cristo, do seu poder, da sua glória, do seu reino. Você pode, como eu disse, ser inclusive muito dedicado a uma religião. Mas isso não significa que você tem uma percepção, como Jesus disse aqui, há uma pessoa, né? No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 3 até o 6. Você que tem a Bíblia aí na sua mão, você pode procurar aí nos Evangelhos, o Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 3 até o 6. E a leitura diz assim: em resposta, Jesus declarou a Nicodemos, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Percebe que essa questão de ver está relacionada ao nascer. Então, as suas percepções, as suas faculdades espirituais, que está relacionada à percepção, ao discernimento. Quando Jesus disse, você não pode ver o reino, é na dimensão em que o reino está. O reino está em uma dimensão espiritual. E, portanto, quem está no nível natural não consegue perceber, por isso não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus disse, em João capítulo 3, no versículo 3, digo, na verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. E perguntou, então, Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? Então, Nicodemos levou a conversa ainda para um nível natural. Ele não estava entendendo o diálogo de uma forma espiritual. Ele ainda estava entendendo, num raciocínio humano, o que é nascer de novo. Então, Jesus disse, é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe. Aliás, Nicodemos perguntou a Jesus, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que ninguém pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. É óbvio. Respondeu-lhe Jesus, digo, na verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, primeiro, nós temos aí um mundo muito religioso. Meu amigo, você não tem a noção de
como o mundo é religioso. Há mais de 8.000 religiões no mundo todo. Você imagina 8.000 religiões e não dá conta de fazer com que esse mundo seja um mundo melhor? E não dá conta de fazer as pessoas manifestar amor? E não dá conta de fazer com que as pessoas deem um fruto condizente com a religião que elas professam? Porque, na verdade, a religião não está comprometida com o reino de Deus. A religião está comprometida com o seu reino particular, com as suas instituições religiosas, com as suas dinâmicas financeiras, os seus compromissos financeiros. A dinâmica da religião é manter as pessoas no estado de infantilidade crônica para poder manipulá-los. A dinâmica da religião nada tem a ver com o compromisso com o reino de Deus. O reino de Deus você precisa ver na dimensão do Espírito. Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Porque a partir de uma vida natural, uma vida estabelecida nas bases do mundo natural, você jamais vai compreender a dinâmica do reino de Deus. Então, como fazer para uma pessoa nascer de novo? É como você reconhecer que uma roupa está velha ou suja e precisa trocar. A sua velha vida no passado, você precisa abandonar. E para isso requer arrependimento. Arrependimento, rendição, entrega, se curvar aos pés de Cristo e desejá-lo, desejar servi-lo, desejar caminhar com Ele, desejar ter uma vida entregue a Ele. Porque à medida que você adquire esta nova vida do novo nascimento, essa vida não é mais sua. Essa vida é para viver em prol do reino de Deus. Então, se você nasce de novo, você consegue começar a enxergar pequenas doses de como funciona a dinâmica do reino de Deus. Se você nasce de novo, então você começa a ter percepção espiritual para perceber como funciona o reino. Aí você começa a ter percepção e discernimento para entender o que é uma religião e o que é um caminhar com Deus no Espírito. O que é viver uma vida que tomou posse do reino. O que é viver uma vida que agrada a Deus. O que é viver uma vida, de fato, dentro das premissas e dos atributos que Deus estabeleceu, dos princípios que Deus estabeleceu. Então, reino de Deus não é uma fantasia, reino de Deus não é uma palavra, e reino de Deus não é um conto de carochinha. Mas reino de Deus, ele surge dentro de você, e você começa a visualizar o reino quando você, de fato, nasce de novo. E aí, o reino passa a ser mais importante para você. O reino deve ser a sua prioridade. Por isso está tão definido na palavra que nós devemos buscar em primeiro lugar. Nós não devemos somente buscar, nós devemos buscar em primeiro lugar.
primeiro lugar, é a primícia, ou seja, é a nossa prioridade. Se eu nasci de novo, conforme Jesus disse a Nicodemos, se eu nasci da palavra, que é a água, se eu nasci do Espírito, uma nova criatura, então eu tenho condições de começar a ter pequenas alusões, pequenas noções de como funciona a dinâmica do reino de Deus. E à medida que eu vou crescendo espiritualmente, o reino de Deus vai se tornando um modo de vida. Então, um reino de Deus não é fazer parte de uma religião. A religião é como uma canoa furada, você rema até o meio da lagoa, e quando você está cansado, você olha e você percebe que está afundando. A religião é uma construção de homens. Como eu disse, há 8.000 religiões no mundo, e as religiões não deram conta de produzir nada de bom, de melhorar nada na vida de ninguém, de fazer o bem, de estabelecer a ordem, de estabelecer a paz. Porque o reino de Deus não tem compromisso com a religião, e nem a religião tem compromisso com o reino de Deus. São coisas completamente diferentes. O reino de Deus é uma instituição divina e pura e santa, e ele nasce e ele brota de dentro do seu coração. Por isso que o reino de Deus está dentro em vós. À medida que você busca, ele explode dentro de você, como uma revelação dada por Deus. Então, nós precisamos entender que buscar o reino deve ser uma prioridade para a minha e para a sua vida. Olha, é um prazer ter vocês todos aqui. Eu não sei quem está aí ainda, mas um grande abraço para vocês. Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua com esse momento maravilhoso de comunhão que nós temos tido todas as sextas-feiras aí, Noêmia. Um grande beijo, Noêmia. Luiz, aquele abraço. Danilo, Vanderlei Vieira, grande abraço para todo mundo. Espero que vocês absorvam algo que seja marcante na vida de vocês, não por mim, porque a palavra de Deus, ela é fantástica. A palavra de Deus, por si só, ela é vida, e como diz, ela é vida abundante para aqueles que buscam com o coração sincero. Então, nós estamos aqui trabalhando a questão da dinâmica, como trabalhar, como compreender, né, a dinâmica, como tomar posse e como viver o reino de Deus, como sair e quebrar, né, o padrão desses protocolos religiosos, como você se ver livre dessas tradições religiosas que mais escravizam as pessoas do que outra coisa, né? Há alguém que disse aí uns dias que a religião, ela, na verdade, escraviza as pessoas. Porque a religião não permite que ninguém cresça. A religião, ela torna as pessoas escravas. E a gente esquece que o povo de Deus, quando estava no Egito, é comparado à nossa vida quando andávamos perdidos no mundo do pecado, da escravidão do mundo. Então a gente sempre faz essa comparação com o povo de Deus lá no Egito, né? Que o povo vivia no Egito e Deus libertou eles para uma terra prometida, para uma promessa, assim como em Cristo Jesus todos nós fomos libertos também para uma nova vida em Cristo. Mas nós não podemos jamais esquecer que o povo de Deus foi livre do Egito, o povo de Deus caminhou no deserto para ser peneirado, para suscitar daquele povo uma nova geração, uma geração que não tivesse contaminação nenhuma, uma geração que não tivesse nenhum laço, nenhuma memória que fizesse eles desejar voltar para trás. Ou seja, Deus esperou nascer uma nova geração para que esta nova geração tomasse posse
da nova terra. Mas, enfim, o povo de Deus viveu muito tempo expandindo as conquistas, tendo suas bases nesta nova terra, ganhando guerras e fazendo o nome de Deus conhecido, até que eles se estabeleceram, entraram numa zona de conforto. Então, um outro povo, que aí simboliza a outra escravidão, que é o outro cativeiro do povo de Deus, é o cativeiro da Babilônia. O povo foi levado escravo novamente para a Babilônia. E a Babilônia, ela tem um significado também. A Babilônia tem um significado de um cativeiro religioso, espiritual, ou pseudo-espiritual. Porque ela tenta forçar você a crer e prestar culto a uma entidade desconhecida, que nem eles conhecem. Paulo tem uma passagem em Atos lá, ele diz que esteve visitando algumas igrejas e tinha lá escrito no altar, escrito ao Deus desconhecido. As pessoas estavam levantando altares para Deus que elas não conhecem. E sabe por que muita gente está na igreja, ou está dentro de uma religião, ou está dentro de uma denominação e não conhece a Deus? Porque ela está escravizada espiritualmente. É como eu disse, a religião não tem compromisso com o reino de Deus. Você, para ter acesso ao reino, para você ser livre, como Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é uma igreja que te liberta. É a sua experiência de arrependimento aos pés de Cristo. E quando você nasce de novo, as portas do reino se abrem para você. E aí Nicodemos deve ter demorado muito para compreender a explicação de Jesus, que era uma explicação espiritual. E ele estava argumentando de modo natural. Eu preciso entrar na barriga da minha mãe novamente? E aí nascer outra vez? Como é essa história de nascer de novo? Ele estava raciocinando. Acredito que o intelecto de Nicodemos deveria estar batendo o pistão. Ele deveria estar soltando fumaça pelas orelhas, porque o miolo dele estava fervendo, tentando entender a dinâmica do reino de Deus. Então vamos compreender a dinâmica do reino de Deus. Primeiro, não há reino para ninguém. Escute isso. Escute isso. Você que está chegando na fé agora, você que abandonou a fé e agora está voltando, você que está meio fraco na fé, você que está meio desanimado, desgostoso com tanto escândalo, você que é um desses desigrejados, ou você que é um obreiro fervoroso, quem sabe você é até um pastor. Não há reino para mim nem para você se eu não nasci de novo. Ah, mas eu me converti, desci as águas, passei por todos aqueles rituais, me batizei, recebi o batismo com o Espírito Santo, e tralalá, fui diácono, fui presbítero, fui doutor, fui apóstolo, fui bispo, agora fui patriarca, fui qualquer coisa que tenha um título bonito. Mas se você não nasceu de novo, não tem reino para mim nem para você. Essa que é a verdade. Jesus disse isso. João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso é muito sério.
Isso é muito sério porque, veja bem, Jesus nos orienta que a nossa prioridade é buscar o reino, bater para entrar. Entrar fazendo esforço. O reino de Deus é tomado às forças, com esforço. E há um texto grego que diz que o reino de Deus é tomado fazendo violência. Ou seja, é preciso uma determinação para que você entre e viva o reino de Deus. Isso pode acontecer até dentro da sua religião, da sua denominação, onde você congrega. Isso tudo é muito bom. É um ambiente de comunhão que nós necessitamos. E esse ambiente da igreja, ele é, para mim, para você, como uma terra bem adubada, preparada para receber uma boa semente. Ou seja, é ali que nós vamos crescer, é ali que nós vamos ser discipulados, é ali que nós vamos se desenvolver, dar frutos. Uma sementezinha lançada numa terra boa, ela cresce, ela se torna uma árvore gigantesca, depois ela dá uma sombra gostosa, ela dá frutos e ela dura séculos, né, uma árvore. E é assim que tem que ser a nossa vida. Os textos que nós vamos ler ainda se encontra em Mateus, capítulo 13, do versículo 14. Eu quero conversar um pouquinho sobre esse aspecto da percepção, né, de como que é essa história de ver o reino. Ora, se Jesus disse que não é possível ver o reino sem nascer de novo, essa coisa do ver, no texto, ela está muito mais ligada com o aspecto da percepção espiritual. É como se você tivesse desenvolvido um novo sentido. Né? Nós temos os sentidos físicos, né? Que é o olfato, o tato, o paladar, a audição, a visão, né? Esses são sentidos físicos, mas existem, a partir da percepção espiritual, algum sentido espiritual, que é o discernimento. Discernimento é uma capacidade espiritual de perceber o mundo espiritual, as batalhas, as coisas que ocorrem, né? A atmosfera que você está vivendo, onde você chega num ambiente, você tem alguma sensação de que estão te observando, você chega num ambiente pesado, você sente. São percepções que estão ligadas a faculdades espirituais e que não estão relacionadas a sentidos físicos, né? Algumas dessas percepções espirituais refletem no seu físico, né? Mas, além dos sentidos físicos que nós temos, né? Você tem que desenvolver um sentido espiritual para perceber o reino, para olhar para um grupo de irmãos e perceber, poxa, verdadeiramente essas pessoas caminham com Deus, verdadeiramente essa igreja prega o santo evangelho de Jesus, verdadeiramente esse grupo, essa denominação, essa religião, seja como você queira classificar, mas você vê que há frutos, porque aquelas pessoas amam o reino de Deus, aquelas pessoas vivem em prol do reino de Deus, mas elas produzem frutos que são um comportamento diferenciado. São atitudes de quem ama a Cristo, que evidencia que você está vivendo o reino. Então, no Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 14, ele diz assim: neles, eu vou ler do versículo 13. Mateus 13, 13 diz assim: por isso lhes falo por parábolas,
Porque eles vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Por isso o coração desse povo está endurecido e ouviram de má vontade com os seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os seus ouvidos, ou compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Essa passagem é maravilhosa. A passagem é fantástica, né? Que as pessoas muitas vezes ouvem a palavra, mas não escuta. Escuta, mas não compreende. Nem percebe. Então ele está dizendo uma série de coisas aqui. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Essa é uma passagem, é uma palavra. Ouve, mas não compreende. Certamente eles veem, mas não percebe. Ele está enxergando, mas não está vendo. E isto é muito confuso. Mas é uma realidade. As pessoas... Pois o coração deste povo está endurecido. Como eu posso saber que meu coração está endurecido? Aonde estiver o seu coração, ali estará o teu tesouro. Parece que o evangelho falado assim, ele se torna um pouco mais difícil, na verdade. Mas você quer o reino? Não dá para entrar no reino de Deus pela janela, meu irmão. Jesus, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Não há outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Todos vocês conhecem essas passagens. Então não há como negociar com o reino de Deus. Não há como dar jeitinho com o reino de Deus. Não há como sabotar ou criar algum atalho para entrar no reino de Deus. Necessário é, Nicodemos, nascer de novo. Se você não se arrepende e não nasce de novo, este texto de Mateus, do 13 até o 16, você precisa meditar nisso. Mateus 13, do 13 ao 16. Leia, coma, medite nesta palavra, para que o seu entendimento floresça, para que o seu entendimento dê fruto, para que você saia desse sistema religioso que te prende, dessa insatisfação espiritual que muitas vezes te cerca. Então, o tema que a gente está abordando hoje aqui é exatamente esse. Como compreender, como tomar posse e como viver o reino de Deus. Primeiro que se você não amar Ele, ao Senhor acima de tudo, você não busca a dimensão que Ele está. Ele vive, está no seu reino. O seu reino já existe para Deus. O seu reino já está estabelecido para Ele. Mas Ele espera por nós, para que nós apropriemos, para que nós entremos. Possuir o reino são pessoas que são bem-aventuradas. Por isso, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, existe um reino preparado desde a fundação do mundo. Mas o reino de Deus não é muito anunciado, meu amigo. Minha amiga, o reino de Deus ele é praticamente muito pouco falado. As pessoas falam bastante de arrebatamento. O mundo está começando a dar sinais de que Jesus está voltando e nós vamos ser arrebatados.
Ah, é? Vai nessa. O arrebatamento não é um fim em si mesmo. Existe um desdobramento depois da volta de Jesus, que é um reino para reinar com ele. É um reino para se tomar posse. É um reino estabelecido onde ele julgará todas as nações. O Apocalipse fala isso, que os reinos deste mundo se tornarão do Senhor e do seu Cristo. Em outros lugares a palavra vai dizer, nós reinaremos com ele. Nós julgaremos, o Paulo diz, nós vamos julgar até os anjos, né? Então nós vamos estar com ele, porque nós entramos no reino, nós percebemos desde agora, desde já, desde hoje, você começa a perceber o reino. O reino é entrega. Reino é abnegação. Reino é aceitação do outro, do diferente, do desigual. Reino é compartilhar. Reino é repartir o que você tem. Reino é amar. Não é amar por escolha, por acepção. Ah, eu amo aquele porque é mais bonitinho. Eu amo aquele porque é da minha classe social. Eu amo aquele porque ele tem algum bem, ele é próspero. Então as pessoas gostam de ser amigos do dono da bola, né? E as pessoas se simpatizam por aqueles que elas têm mais interesse. Mas existe aquelas pessoas mais humildes que também necessitam de um olhar de amor, de carinho, de aproximação, de afeto. Reino de Deus é você ter um olhar de Cristo para você mesmo e para as pessoas. Reino de Deus é viver em família. Reino de Deus é dar a vez na fila, é renunciar ao ego, à ganância. Reino de Deus é perder o sentimento de propriedade, principalmente para vocês que são pastores, que pensam que são donos da igreja. Jesus vai cobrar isso de vocês. Tem pastores que acham que são proprietários da igreja que ele fundou, são proprietários do rebanho, do povo, são donos do povo. Tem pastores que têm sentimento de posse. Ama aquilo que construiu mais do que ama o reino de Deus. Haja visto em alguns lugares pessoas fazendo da fé um meio de vida, um plano de carreira. É como eu disse no início, as religiões não têm compromisso com o reino de Deus. Elas têm compromisso com a sua agenda. E aí varia de igreja para igreja, de denominação, de corrente, de sistema religioso diferente de cada um para cada um. As igrejas têm um compromisso com a sua agenda. Existe uma agenda de compromissos, protocolos, rituais, liturgias, eventos e uma série de atividades e ativismos que faz com que as pessoas se esqueçam do básico, que é ter um coração quebrantado, buscar arrependimento, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Manter sempre-se aos pés do Senhor Jesus. Manter uma vida humilde diante dele. E esse texto, ele vai falar muito sobre isso. Nós temos ainda, no mesmo capítulo, do Mateus, capítulo 13, eu separei aqui uns versículos que ele vai falar lá no versículo 44. Vamos ver o que ele fala aqui. A parábola, né? Algumas parábolas, lá no 44, 45, ele vai dizer assim: o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu e de novo, então, em sua alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Assim também, o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um comerciante que procura uma boa pérola. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Então você imagina, você acumula tantos desejos,
você acumula tantos projetos, tantos sonhos, alguns deram certo, alguns não deram, mas quando você percebe que há um tesouro maior do que tudo que você imagina, você faz tudo aquilo que você encontrou, o reino de Deus, quando você o encontra, faz as outras coisas ficar pequena. É isso que ele está dizendo. Você é capaz de abrir mão de sonhos, de projetos, de um monte de coisa, muitas vezes de coisas que estão acumuladas na sua vida. Nós somos, na verdade, grandes acumuladores de ideias, de projetos, de coisas que nunca nem vai para frente. E quando você encontra esta pérola que é o reino de Deus, tudo passa a ficar menor. Por isso que muitas vezes nós entramos na ansiedade, na estresse, né? Está muito em moda hoje em dia esta enfermidade chamada estresse. As pessoas estão estressadas, sem paciência, com o pavio curto, cansadas. As pessoas estão ansiosas pelo dia de amanhã, como se tivesse um compromisso antecipado. As pessoas não estão conseguindo dormir porque estão com o coração acelerado, a corrente sanguínea acelerada, e você não consegue relaxar, porque você precisa viver o reino de Deus ainda hoje. É isso. Você não pode continuar caminhando nesse ritmo com tanta coisa sem ter explicação. Basta você entregar nas mãos de Deus. Basta você buscar compreender o reino. Buscar uma chance para começar a perceber o reino de Deus. E aí você se apaixona e você começa a viver nesse reino. Né? Então, ainda com relação ao coração, né, que é o fator determinante para você seguir para frente e romper com todas essas amarras, como um barco ancorado no ancorador ali, que não sai daquele lugar, fica ali. É sempre a questão do coração. E o Mateus, ainda o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, ele vai dizer para nós esta frase, essa passagem que nós já havíamos até citado, porém vamos deixar registrado para você depois ler com calma, né? Mateus 6, 21. E ele diz assim: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos ler do 19 em diante. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam. Ajuntai, porém, um tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destroem, onde ladrões não roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, ele está dizendo isso para você e para mim, que se o teu coração estiver preso ao mundo consumista, a projetos que são muito ambiciosos e você sonha, chora, sofre, mas se isso estiver em primeiro lugar, ou seja, se teu coração estiver realmente nessas coisas, isso é o teu tesouro. Mas se o teu coração estiver no reino de Deus, o reino será o teu tesouro. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Nosso coração está firmado naquilo que é nossa prioridade. Se você não entender isso,
nós jamais vamos conseguir entender a dinâmica do reino, nós jamais vamos conseguir compreender o reino, nós jamais vamos conseguir tomar posse do reino e viver o reino. Então, a você que está a fim de viver uma experiência de fé, procure ser fiel, procure a fidelidade, procure produzir frutos de amor, procure ter um comportamento que denuncia e evidencia que você nasceu de novo. Porque é a única forma de você saber que nasceu de novo é quando as suas emoções, o seu espírito, o seu caráter produz atitudes que têm a ver totalmente com Jesus, que evidencia que Jesus está na sua vida. É apenas desse jeito que eu consigo saber se alguém nasceu de novo. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, esse é o nosso recado de hoje para você. Procure perceber o reino, primeiramente, em você, através das atitudes de uma nova criatura. Procure sempre ter um coração quebrantado, um espírito reto diante de Deus. Não compactue com o jeitinho brasileiro. Não se corrompa por uma oferta barata. Não venda seu direito ao reino por um prato de lentilha. Não seja complacente com as notícias ruins. A corrupção é uma coisa que parece que se tornou cultural da nação, e o Brasil, inclusive, é conhecido como o país do jeitinho, e agora também é o país da roubalheira, da extorsão, o país da lava-jato, né? Porque as pessoas são tentadas, quando está muito fácil manipular valores, e que valores esses que não lhe pertencem, mas ninguém está vendo, né? Então fica muito fácil dar um jeitinho de fazer aquilo e parar numa conta particular. Mas para quem teve uma educação básica, tanto dos seus pais, quanto da parte de Deus, quando você era lá pequenininho, seu pai falava, olha, nunca pegue nada de ninguém, sua mãe, nunca pegue aquilo que não é teu. Se você educou o seu filho assim, isso vai fazer uma diferença. Quando ele estiver adulto, ele vai lembrar disso. Então, não seja complacente. Como diz em Romanos 12, né? Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, procure ter uma mente sadia, uma mente renovada, uma mente cheia da presença de Deus. Daí você consegue produzir, mesmo diante de todas essas tempestades que nós estamos vivendo, você consegue produzir bons frutos que vai evidenciar que você nasceu de novo. E logo você começará a perceber a dinâmica do reino, você vai começar a tomar posse cada vez mais, você vai desenvolvendo o reino dentro de você, até Deus te ganhar por completo e você ter uma vida abnegada no amor, dedicada à sua palavra, à sua obra. É isso que eu queria deixar para vocês nesse vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima, ok? Quem quiser aí fazer alguma pergunta, pode, mesmo depois, pode mandar no vídeo uma pergunta, algum comentário, e a gente vai lendo aí durante os dias que vão se passando, e a gente pode entrar, responder. O vídeo vai estar no meu perfil aberto para público, né? Então, é muito fácil a gente continuar conversando sobre esses temas. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.